No meio de toda essa situação envolvendo o Felipe Neto, o corre-corre da doutora Ludmila Rajá, que acabou não aceitando o pedido do presidente Bolsonaro para ser ministra da Saúde, eu queria saber onde é que está a Polícia Federal também, e a polícia que foi lá levar a intimação para o Felipe Neto, no caso do Felipe Neto ter chamado o genocida que ocupa a cadeira de presidente da República de genocida. Por que não protegeram a América? Por que não prenderam as pessoas que a ameaçaram nas redes sociais? Bora falar sobre isso, porque além dessa situação toda aí que já é cabeluda por si só, tem a questão da fala tosca do presidente Bolsonaro, dizendo que não queria que a América, caso se tornasse ministra, decretasse lockdown no Nordeste, porque isso iria ele e ele acabaria perdendo a eleição. Bora pro vídeo, porque isso aqui é o show de horrores total que o nosso país está passando nesse momento com o genocida que preside o Brasil. Bora pro vídeo. Pois bem, meus amigos, vocês devem ter visto aí que o domingo e a segunda-feira foram bastante quentes, né? Tanto em relação à substituição do ministro Baba-Ovo Eduardo Pazuello, que está lá basicamente para ser a marionete do nosso excrementíssimo senhor presidente da República, o genocida, que tem administrado de forma péssima a pandemia, que basicamente tem institucionalizado a morte no nosso país. A gente viu que ela se reuniu com o presidente Bolsonaro no último domingo e na última segunda-feira e não chegaram a acordo, e por causa disso acabou não aceitando o pedido para ser ministra do governo Bolsonaro, ministra da Saúde, e essa vaga acabou sendo preenchida pelo médico Marcelo Queiroga, que aceitou o convite do presidente Bolsonaro e agora tem um problema ético aí, porque a gente sabe que ele é favorável à vacina, a gente sabe que ele tem algumas opiniões também muito similares às opiniões da doutora Ludmila, mas aparentemente ele vai seguir a cartilha do presidente Bolsonaro. O que é estranho disso tudo é que a doutora Ludmila, apesar de não concordar com as políticas sanitárias do governo, apesar de ser favorável ao uso de máscaras, ao distanciamento social, à não prescrição da cloroquina, por exemplo, a necessidade de se ter uma maior quantidade de aplicação de vacina e realização de testes, por exemplo, ela aceitou se encontrar com o Bolsonaro, porque como ela mesma falou, ela imaginou que talvez o Bolsonaro a ouvisse e que com isso ela conseguiria ajudar um número maior de pessoas, já que hoje ela trabalha atendendo pessoas que têm problema de Covid-19 e ela está na linha de frente, como muitos médicos do nosso país, e acabou indo para Brasília e voltou decepcionada. Além de ser ameaçada de morte, tem informações pessoais dela e dos próprios familiares sendo compartilhadas, e até onde eu sei a Polícia Federal não encontrou, a polícia está mais preocupada em intimar depois quem está chamando o genocida de genocida, como é o caso do Felipe Neto, que chamou o presidente Bolsonaro de genocida, né? A gente está vendo aí a polícia agindo do lado de quem está em tese cometendo o crime, que seria o presidente Bolsonaro, né? Que ele que está agindo contra a lei nesse momento, é ele que está infringindo as normas sanitárias, mas aparentemente em alguns lugares do nosso país, o que a gente está vendo é que a lei está sendo colocada no mesmo lugar que o Eduardo Bolsonaro coloca as máscaras dele. O que me deixou chocado, além dessa situação toda que eu falei, de ela se encontrar e o Bolsonaro não querer ouvir as coisas, é que na reunião que ela chegou no domingo estava o Eduardo Bananinha, o cara que guarda as máscaras no rabo, o ministro Baba-Ovo Eduardo Pazuello e o presidente Bolsonaro. E ó a maluquice que teve esse encontro. Tava lá ela sabatinada pelo presidente Bolsonaro, pelo Eduardo Pazuello. Do nada o nosso Eduardo Bananinha vai lá e pergunta para ela qual que era a opinião dela sobre aborto e armas. Aí eu pergunto para vocês, o que é que tem a ver a opinião de uma ministra da Saúde sobre armas? Ou sobre o aborto, se for o caso, já que a gente sabe que isso é uma prática que é permitida no Brasil dentro da lei em alguns casos, e ela sendo favorável ou não sendo favorável, se tiver recomendação legal para que a lei seja cumprida em alguns casos específicos, vai ser cumprida. No caso específico que a gente está trazendo aqui, ela não falou a opinião dela sobre a questão do aborto em si, pelo menos a reportagem disse que não conseguiu saber a opinião dela, mas sobre as armas ela falou diretamente que não era favorável à facilitação do acesso às armas, que ela só concordava que as armas deveriam estar em quem trabalha com as armas, no caso das Forças Armadas, das polícias e algumas profissões que exigem a utilização de armas. E aí depois o Eduardo Pazuello foi tentar convencer ela de que na verdade as UTIs não estão lotadas, os governadores estão manipulando os dados, tanto de mortes quanto também de ocupação das UTIs da Covid-19. Ela disse que discordava disso, que não acreditava nessa situação
E aí o presidente Bolsonaro perguntou o que é que ela achava sobre o lockdown. Ela falou que ela achava que sim, algumas cidades que tivessem ou regiões que tivessem mais calamitosas teriam de passar por um processo de distanciamento mais severo, de pessoas em casa para que a saúde seja preservada e a vida também. E aí ele largou a seguinte frase aqui, ó: você não vai fazer lockdown no Nordeste para mim, aí eu não vou repetir aqui, tá? E depois eu perder a eleição não, né? Ou seja, para o nosso excrementíssimo genocida que ocupa a cadeira de presidente da República, não importa se vão morrer 500 mil, desde que ele ganhe a eleição, para ele pouco importa. O problema é que a gente está vendo nesse momento, a cada atitude que ele toma, sendo contrário à vacina, sendo contrário à ciência, ele só pavimenta a facilitação para o próprio caminho dele, para a cadeia, quando ele deixar o cargo de presidente da República. Eu lembro a vocês que a tendência de eleição em 2022 não ir para o Bolsonaro aumenta a cada dia. E quando ele deixar de ter cargo público, ou ele foge do Brasil como um bom covarde que ele aparenta ser, ou ele vai acabar sendo preso no outro dia. Ele não vai ser perdoado pelos crimes que ele tem reiteradamente cometido. E só nesse diálogo aqui que foi divulgado também, que ele tentou insistir na tese da cloroquina, e a doutora Ludmilla falou que não indicaria a cloroquina, que esse debate já é ultrapassado, e Bolsonaro disse que ela poderia não falar isso publicamente, porque o médico pode determinar se ele quer passar ou não cloroquina. A gente vê que ele não mudou o pensamento dele. Ele continua agindo de forma dolosa, de forma intencional, sendo inclusive responsável direto pelo aumento dos casos de Covid-19. Ainda teve a cara de pau, seguindo a cartilha do Steve Bannon, de dizer que ache aí um vídeo que eu chamei essa doença de gripezinha. Tem vários. O que esse burro falante quer, esse idiota quer, é que a gente fique perdendo tempo o tempo todo mostrando as idiotices que ele fala, porque como disse lá a cartilha do próprio Steve Bannon, ele tem de chocar todo dia, ele tem de trazer mentira todo dia. Quanto mais escabrosa for a informação que ele trouxer, melhor, porque isso vai tirar o tempo do noticiário de estar trazendo os problemas reais para estar resolvendo ou respondendo as palavras ou coisas ditas pelo nosso burro falante. Eu queria pedir a vocês, amigos, que comentassem aqui embaixo, por gentileza, e queria pedir a vocês que são aqui do Nordeste, manda esse vídeo para as pessoas que estão aqui acompanhando o trabalho que a gente faz, que começaram a acompanhar também, porque repara, só com relação ao convênio do Nordeste e ao governo da Bahia, o convênio de governadores do Nordeste e também o convênio assinado pelo governador da Bahia, o Rui Costa, a nossa região aqui, o Nordeste, conseguiu adquirir cerca de 50 milhões de doses quase de vacinas da Sputnik V, a vacina russa, que teve um acordo intermediado pelos governadores do Nordeste com a ajuda da ex-presidente Dilma e do ex-presidente Lula, que inclusive foi procurado por autoridades da Rússia para intermediar esse acordo. Sabe quantas doses o pior ministro da saúde que o nosso país já teve conseguiu adquirir? 10 milhões de doses. E as doses que o convênio do Nordeste e que também o governador da Bahia comprou, cerca de 9,7 milhões de doses na Bahia e pouco mais de 87 milhões de doses pelo convênio Nordeste, elas serão inseridas no chamado Programa Nacional de Imunização, ou Plano Nacional de Imunização, ou PNI. Então, quer dizer, eu até brinquei no vídeo de ontem, né, que o Nordeste vai salvar o Brasil, mas de certo modo sim, a gente vai ter participação direta pelo que vai estar acontecendo em relação à vacinação. O Bolsonaro, meus amigos, ele é um literal necropolítico. Não tem outra maneira de se referir a ele. E genocida é pouco para o que ele vai responder depois, quando deixar o cargo de presidente da República. Essa quadrilha familiar que está no poder hoje, através, evidentemente, de situações escusas, serão penalizadas sim. Como eu disse no vídeo sobre o Felipe Neto, um dia vai cair uma lágrima desse olho aqui falando sobre esse canalha, mas vai ser falando de felicidade porque ele vai estar na cadeia. Compartilhe esse vídeo com outras pessoas, se inscreva no canal, as fontes estarão aqui no primeiro comentário fixo, não importa para ele quantas vidas vão custar até a eleição de 2022, o que importa é que ele não pode ter lockdown no Nordeste para não perder a eleição no Nordeste, segundo ele. Imagina ele que ele ganha aqui no Nordeste. Eu queria lembrar, inclusive, viu, seu Bolsonaro, que você não ganhou aqui no Nordeste a eleição em 2018, você deveria pelo menos saber disso, tá bom? Como eu sempre digo aqui no final do vídeo para vocês, cabeça vazia e oficina para Bolsonaro.